Louvado seja Deus. Gente, eu quero partir para o momento da palavra. Louvado seja Deus. E eu quero, antes disso, agradecer a você que está fazendo parte disso. Gente, vocês não têm ideia como a gente já tem visto Deus fazendo milagres. Sabe? Ver que há uma disponibilidade de serviço, uma disponibilidade, não é? As pessoas que se estão movendo, desde receber, não é? Desde abrirem suas casas, não é? Para estarmos lá, mesmo antes do pastor Marcelo já começar a ir, né? Nós já estávamos sendo abençoados aí pelos irmãos desta casa que têm aberto suas casas para nós também. Muito obrigado, não é? Obrigado mesmo a irmã Lúcia, não é? A irmão Silvino, a Laura Gouveia, talvez eles estejam até com a gente na transmissão, né, acompanhando, não é? Que tem aberto suas casas para a gente estar lá, para estar fazendo as reuniões, né? Acho que a Kátia também já começou a reunião na casa da Kátia, pastor Marcelo, né? Já tem sido reunião lá na casa da Kátia do Léo, né? A Kátia do Léo que já está lá também. Então, a gente fica tão feliz, né? Estamos lá abençoados com aquilo que Deus já está fazendo. Obrigado, igreja, por estarem com a gente. Não tenham medo de obedecerem à voz do Senhor, que Deus está falando para a gente fazer. Deus falou há tempos atrás que estaria fazendo algo, estaria levando pessoas, e a gente não sabe exatamente para onde. Hoje eu já entendo que Deus está levando gente de volta para Madeira, sim, mas é para uma igreja vibrante lá. Hoje, inclusive, eu tive um tempo antes daqui do culto com o Ministério de Louvor, querendo pensar com eles realmente para a gente olhar para coisas maiores, para a gente olhar para um novo tempo, e um novo tempo que não vai ser só aqui, vai ser na Madeira. Amém? Então, Deus já está colocando pessoas, até dos ministérios que estão se mudando para lá. Então, a minha perspectiva é de algo novo e lindo do Senhor, aquilo que Ele vai fazer. Mas vamos para a palavra, pois temos nesse momento, um momento tão especial da palavra. Eu queria que você, que tem sua Bíblia, abrisse em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 ao verso 25. Se você tem sua Bíblia, seja impressa, seja no seu telefone, sempre lembrando que você que tem seu telefone, você precisa cuidar para que o seu telefone seja realmente a Bíblia na hora do culto, não é? Para que ela não te distraia, tá bom? Ou você que tem aí a sua Bíblia no seu iPad, onde for, mas eu queria ler com você esse texto sagrado, ou mesmo na transmissão, você pode acompanhar aqui com a gente. Ok. 1 Pedro 2, 21 a 25. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Deixando-nos exemplo. Presta atenção no início. Porquanto para isso fosses chamados. Então, presta atenção que há aqui um chamado, ok? Eu e você, nós, para isso nós fomos chamados, entendendo que Cristo sofreu em nosso lugar e Cristo deixou o exemplo. Cristo sofre e deixa o exemplo. E Ele deixa o exemplo para seguirmos os seus passos. Verso 22. Do qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. 23, até o 25. Pode ir passando direto. Pois Ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertesses ao pastor e bispo da vossa alma. Obrigado, Senhor Jesus, por nos pastorear. Obrigado porque o Senhor é o pastor e o bispo das nossas almas. Obrigado, Jesus, porque estávamos desgarrados como ovelhas que íamos para o matador. Mas por causa do teu ministério, Jesus, por causa da
entrega. Hoje nós estamos aqui e nós estamos sarados, nós nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. Obrigado, Jesus, pelo movimento lindo do Senhor, fazendo-nos trazer a nossa salvação eterna. E agora, Pai, nós queremos continuar cumprindo o propósito do Senhor. Então, Deus, que o Senhor nos ajude a cumprirmos o nosso chamado e a fazermos o que o Senhor quer para fazer. Em nome de Jesus, fala conosco por essa palavra. Poderosamente é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero trazer uma palavra que para mim me faz tanto sentido, que eu carrego ela e que eu entendo que eu preciso viver. Olhe para a cruz e cumpra o seu chamado. Eu quero pensar mais uma vez com você sobre esse tema. Olhe para a cruz e cumpra o seu chamado. Há uma frase que eu queria compartilhar nessa introdução aqui com você. E esta frase, ela fala assim que a fé começa com o olhar para trás na cruz, mas vive com o olhar para a frente nas promessas. Então eu queria que você olhasse para isso, para esta frase de John Piper, que John Piper fala que a fé, ela começa com o olhar para trás na cruz, mas ela vive com um olhar para frente nas promessas. Diante desse texto sagrado que nós acabamos de ler, nós já vimos o texto e nós somos convidados a pensar realmente dentro dessa realidade que nós temos um chamado, que nós temos que seguir os passos de Jesus, de entender que Ele sofreu para cumprir o chamado dEle, mas que nós fomos sarados por aquilo que Ele fez. Nós nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas, porque alguém se entregou para um propósito. Então, pensando sobre isso, e dentro desse texto que acabamos de ler, eu quero pensar aqui em 4 coisas com você. Primeiro, nós precisamos ter o senso de agradarmos a Deus independente dos custos para o cumprimento do nosso chamado. É algo que eu falo constantemente, porque a palavra, ela fala isso para nós. É algo que a gente precisa constantemente ser relembrado, que a gente precisa ter essa sensibilidade de que eu tenho que agradar a Deus independente dos custos, para que eu possa não apenas viver uma vida agradável, mas uma vida que cumpra o seu propósito. Ei, nós precisamos cumprir o nosso propósito. Você e eu temos um chamado. Você não está aqui por acaso. E você que aceitou Jesus, que já recebeu Jesus, você não pode de forma alguma simplesmente ficar pensando, eu tenho que simplesmente chegar lá no céu. Eu quero te lembrar que você precisa trabalhar para que outros possam te acompanhar para o céu também. Eu quero te lembrar que há um chamamento do Senhor para você, que você tem que ser despertado como eu para o cumprimento de uma missão. Então eu tenho que agradar a Deus dentro do propósito de que há um chamamento, eu tenho um chamado. Você entendeu lá em 1 Pedro que você tem um chamado, que foi para isto que nós fomos chamados? Então nós fomos chamados para seguir os passos de Jesus. O que Jesus veio fazer aqui? Veio estar de férias, veio lá para o Mar Morto, para ficar lá confortavelmente, ou lá no Mar da Galileia, confortavelmente, de férias. É uma região linda, mas foi para isso que Jesus veio, não foi? Ele veio para trabalhar com o ser humano, com as pessoas que estavam ali desgarradas, como ovelhas desgarradas, e ele olhava com compaixão para elas como ovelhas que não tinham pastor. E ele sofreu para agradar a Deus. Ele sofreu. Você tem o senso de que é preciso viver um evangelho que não fique pensando no conforto, no bem-estar, que o verdadeiro evangelho, você não fica olhando simplesmente para o seu bem-estar, mas você se preocupa com aqueles que estão terrivelmente enganados, vivendo no engano e indo para o inferno. E se Jesus voltar hoje?
Quantas pessoas que vão hoje mesmo para o inferno? Pessoas que terrivelmente estão com seus olhos tapados. Eu preciso querer levantar a cada manhã, não é simplesmente para mais um dia de trabalho, mas é para mais um dia da minha missão. Se você simplesmente levanta da sua cama a cada dia para mais um dia de trabalho, você não entendeu ainda o que Deus quer que você entenda. Você não percebeu que é muito pequeno e medíocre o entendimento de uma vida que se passa trabalhando. Não, eu estou aqui para cumprir uma missão, eu estou aqui para tocar vidas, eu estou aqui para levar o amor de Jesus para as pessoas, eu estou aqui para ser uma resposta, eu estou aqui para poder continuar as pisadas de Jesus. Foi para isso que eu fui chamado, foi para isso. E glória a Deus que você está entendendo isso. Glória a Deus que você está abrindo mão de algumas coisas que precisa abrir mão. Glória a Deus que você está disponível a sofrer o que for necessário. Então eu quero lembrar você que é preciso a gente realmente entender que existem custos, mas eu preciso cumprir meu chamado independente deles. Mateus capítulo 26, verso 36 até o verso 46. Esse texto sagrado vai trazer para nós, Mateus 26, de 36 a 46. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero. Aqui a gente vê Jesus então falando para nós, antes de continuarmos o texto, mas eu paro aqui simplesmente para que você veja que aqui então Jesus começa a orar e ele fala: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele iria morrer, ele estava prestes à sua crucificação, ele estava ali no Getsêmani, que estava antecedendo o momento de que viriam prendê-lo, e ele sabia o que ele iria passar, ele já sabia de tudo, e ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele diz: todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amém? Você pode ler comigo esta parte, a partir de meu Pai? Vamos lá? Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso 40 vai trazer para nós que, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Continuamos. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba. Então eu paro mais um pouquinho aqui antes de continuarmos. A gente vê Jesus então falando, ele ora de novo, e ele fala: meu Pai, se não for possível. Porque é um silêncio de Deus, é um silêncio. E muitas vezes você vai ter um silêncio de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já falou para a gente que é para fazer, pastor Fábio. E às vezes a gente vai orar: Deus, não dá para me livrar dessa? Ele já falou: filho, você vai ter que passar por isso. A gente fica esperando naquela. Você vai ter um silêncio de Deus, talvez. Tem coisa que Deus não precisa falar para a gente, porque Ele já sinalizou, pastor Marcelo. Então Ele já sinalizou, Ele já falou para nós. Então se Ele já sinalizou, para que você vai ficar insistindo? E às vezes você vai ter um silêncio de Deus, e aqui você vê, há um silêncio de Deus em relação a Jesus. E é claro que a gente sabe que é algo tão complicado, e a gente vê, então: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba. Aí Jesus fala: faça-se a tua vontade. E aí o verso 43, e voltando-se achou os outros dormindo outra vez, porque os seus olhos estavam pesados. 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. A oração de Jesus continuou, e o verso 45 então fala: então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Então a gente vê que Jesus, ele ora por 3 vezes. Por 3 vezes Jesus ora, e ele fala esta oração. E verso 46...
ele vai dizer: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus continuou a sua missão. Ele não parou. O pai não respondeu, porque o pai já tinha falado para ele o que ia acontecer. Então, ele entendeu: eu tenho que passar por isso. Deixa eu perguntar para você, estamos dispostos? Estamos dispostos a agradarmos a Deus independente dos custos para o cumprimento do nosso chamado? Ou queremos as facilidades? Para que Jesus pudesse trazer a reconciliação entre nós, homens e Deus, ele precisou morrer na cruz do Calvário. Deixa eu dizer, para que a gente seja agentes de reconciliação, a gente vai precisar abrir mão de tantas coisas. Deixa eu relembrar você, não se mova de um lado para o outro de qualquer jeito. Você que hoje é um servo de Deus, você não pode simplesmente procurar estar em um melhor trabalho, com um melhor salário. Você tem que estar no lugar que Deus quer que você esteja. Você tem que estar no país que Deus quer que você esteja. Você tem que estar na localidade, aonde quer que seja. Você precisa realmente entender que é um chamado de Deus e que Deus vai suprir as suas necessidades. Então, não olhe para as dificuldades. Em segundo lugar, dentro dessa palavra, olhe para a cruz e cumpra o seu chamado. Obedeça até a última consequência. Obedeça até a última consequência. É o segundo princípio dessa palavra. Obedeça até a última consequência. E a gente vai ver o texto, não está aqui na tela ainda, mas é esse o segundo princípio. Obedeça até a última consequência. A gente vai ver o texto sagrado que está lá em Filipenses 2, de 5 a 6. E Filipenses 2, 5 a 6 vai trazer para nós esse entendimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento? Que ele, subjugando em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. É até o 8 que nós vamos. Até o 8. Antes a si mesmo se esvaziou. Então a gente vê que a si mesmo ele se esvazia. Ele faz uma entrega. E ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E o verso 8 fala que a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte em cruz. Hoje estamos falando, olhe para a cruz e cumpra o seu chamado. A gente está olhando para Jesus e a gente vê a obra de Jesus. E a gente vê que ele se esvazia. Ele se torna na forma de homem, servo, e ele vem e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então a gente vê o que Jesus faz. Lá em Mateus capítulo 16, verso 24 ao verso 27. Mateus 16, 24 a 27. Jesus diz assim, olha, aos discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui nessa manhã? Tem? Tem? Tem discípulo? Tem discípulo? Se expresse aí, tem discípulo de Jesus aqui? Amém? Então escute, se alguém quer vir após mim, vai ter Ferrari, vai ter casa na praia, vai ter avião, Amarino. Você vai ver um monte de avião chegando aí, né? Você já vai saber, ó, aquele é do... né? Foi isso que Jesus falou? A palavra que Jesus fala para os seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu falar para você, eu não sou contra quem tem, que pode ter, que tem muito dinheiro, não é isso. Tem gente que precisa ter algumas coisas e eu oro para que Deus prospere a vida de vocês. Mas essa não pode ser o nosso foco, coisas. Nosso foco não podem ser coisas palpáveis dessa terra. Olha para a palavra, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que Deus está falando nessa manhã? O que a palavra está falando? Que aproveitará o homem? Que aproveitará o homem se tiver Ferraris, Porsches, aviões, casas imensas, mansões? Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? A gente precisa ouvir a palavra.
A gente precisa ouvir Jesus falando no verso 24 desse texto, mas também no verso 25, no 26, no 27. A gente precisa ouvir Jesus falando: quem quer ser meu discípulo? Você quer ser? Tem que viver uma negação. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu preciso obedecer até a última consequência. Eu preciso obedecer, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Deixa eu te falar, você não pode ter aqui muito ouro, mas você vai caminhar lá no céu em ruas de ouro. Você vai ter muito. Deixa eu falar para você, Jesus foi preparar morada para você, para mim. Então não importa se você hoje não tem a capacidade de ter uma bela casa. Se você puder ter, tenha. Mas não perca seu propósito por causa disso. Se você puder ter boas coisas aqui desse mundo, tenha. Mas eu quero ter lá no céu, acima de tudo, porque lá que é eterno. A vida aqui passa muito rápido, é um conto ligeiro. Gente, é um conto ligeiro e a gente vai passando o tempo e parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu estava casando com Wanda e já fizemos 25 anos só de casado. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu fui para o seminário. E sabe, e na realidade, tanto tempo já se passou de tantas coisas. Parece que foi ontem que eu vivi experiências que já fazem 40 anos. Experiências que eu vivi quando criança, parece que foi ontem. Coisas que eu me lembro tão bem, parece que foi ontem, mas já passaram, e esse tempo não volta, mas há uma eternidade que está diante de nós. Mas eu te pergunto, aonde será a tua eternidade? Eu te pergunto, onde será a eternidade da sua família? Há uma coisa que precisa nos mover, um entendimento que tem gente que precisa de você. Gente que está, eu vou voltar a falar, terrivelmente enganada. Eu vou voltar a lembrar você que existem pessoas que estão terrivelmente cegas espiritualmente. Satanás tem cegado o entendimento das pessoas desse século. Tem pessoas que estão terrivelmente cegas e que não entendem. Volte para o verso 26, por favor. Não entendem que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não entendem isso. Ou que dará o homem em troca da sua alma. Gente que está terrivelmente enganada por Satanás, com seus ouvidos tapados, com os seus olhos tapados. Deixa eu te dizer, Deus está chamando você para você continuar o ministério de Jesus aqui na terra. Deus está chamando eu e você para não termos parada. A gente não pode ter parada, a gente está em uma missão. Eu estou em missão, então olhe para a cruz e cumpra o seu chamado. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para as oposições. Não olhe para quem te critica. Não olhe para quem fala mal de você. Não olhe para quem está dizendo, esse aí está fanático. Olha, indo na igreja de novo. Olha lá a Mônica de novo lá na igreja. Está fanática. Virou fanática também. Não olhe para isso. Escute Jesus. Olhe para Jesus te vendo aqui nessa manhã. Olhe para Jesus olhando você, fazendo sua casa de paz. Se esforçando por ser um agente de paz, um propagador do Evangelho. Olhe para Jesus vendo o seu esforço em contactar as pessoas, em falar para elas, insistir com elas. Olhe para Jesus, olhando para você. Sabe, é isso que tem que nos mover, é entender que Ele está vendo. É entender que Ele está vendo o que você está fazendo. Mas eu quero ir para um terceiro princípio. Nós estamos falando sobre olhe para a cruz e cumpra o seu chamado. Em primeiro lugar, precisamos ter o senso de agradecermos a Deus, agradarmos a Deus independente dos custos para o cumprimento do nosso chamado. Em segundo lugar, a gente precisa viver uma obediência até a última consequência. Tem que ser radical mesmo, tem que ser para valer. Mas em terceiro lugar, eu quero falar de algo que a gente precisa entender aqui, que é o amor. Então, em terceiro lugar, eu preciso amar incondicionalmente. Porque quando eu olho para a cruz, sabe o que eu vejo? Eu vejo amor. Eu vejo Jesus que me amou da forma como eu estava e continua me amando da forma como eu estou. Eu vejo um Jesus que não se entrega porque ele tinha
outros interesses, mas ele se entrega porque ele amou. O mesmo amor do Pai, que a palavra declara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente vê a palavra, eu quero ler 1 João 3, 16 a 19, que diz assim: nisto conhecemos o amor. Presta atenção. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos continuar. Olha isso. Cristo deu a sua vida por nós. Você pode ler comigo esse versículo? Vamos lá? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E aí o verso seguinte, até o 19, fala: ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Verso 19 fala, desculpe, volte para o 18, eu já pulei, né? Filhinhos, aí o texto sagrado fala: não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E aí o 19 vai dizer: nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Eu só posso ter um coração tranquilo se eu amar incondicionalmente. Eu só posso ter um coração tranquilo se eu não amo de palavras, mas eu amo de ações. Hoje o que você fez aqui nesta manhã, trazendo a sua oferta de amor, de generosidade, foi agradar a Deus e ouvir o clamor do Senhor, fazendo com que o seu amor possa tocar pessoas que precisam. Porque você ouviu a palavra. Volte para o 17, por favor. E a gente vê aqui no versículo 17 que aquele que possui recursos deste mundo e ver a seu irmão passar necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí talvez você fale: pastor, eu não tenho muito, mas você tem o suficiente para poder partilhar alguma coisa com quem tem muito menos do que você. Sim ou não? Hoje a gente vai ter uma ação missionária. Sabe por que essa ação? É porque pessoas aqui da nossa comunidade, você vai ver adolescentes servindo, por exemplo. Gente que está trabalhando. É uma ação de adolescentes que foram motivados, não é? A servirem, a amarem. E a gente precisa ter realmente esse senso. Não foi algo que pedimos, não é algo que falamos: bora lá fazer mais uma ação. Mas pessoas que pedem: pastor, podemos fazer? Sabe por quê? Há um amor, há algo no coração, há um amor no coração. Há uma resposta às Escrituras. Não feche seu coração. Seja um instrumento de amor, seja um instrumento de partilha, seja uma resposta de Deus para aqueles que precisam. E aí eu quero ler o texto de 1 Coríntios 12, de 3 até a 7, que diz assim: e ainda que eu distribua todos os bens, meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A vida cristã tem que ser feita de amor. E o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme. Gente, igreja de Jesus, por favor, escute essa palavra. Tem que ter paciência aqui no nosso meio. Às vezes a gente chama o estopim curto, né? Porque explode logo. A gente não pode ser assim. O amor nos faz ser pacientes. Porque amamos, nós não vamos logo julgar, nós não vamos logo condenar. Porque amamos, nós não vamos atacar. O amor é paciente, ele é benigno, ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, ele não se ensoberbece. Continuemos, verso 5. Ele não se conduz inconveniente. Olha só, o amor, ele não procura os seus próprios interesses, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal. 6. Não se alegra com a injustiça. Olha isso. Mas, em detrimento disso, ele se regozija com a verdade. E o verso 7 fala que ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Gente, quando a gente olha para a cruz, a gente vai cumprir o nosso chamado, porque um dos ingredientes que a gente vai ter é amor. É amor para a gente continuar aí, sofrendo por causa de levar Jesus, sabe, crendo. Então, eu quero animar você através dessa palavra. Continue. Você está sofrendo para cumprir o seu chamado? Continue. Você acha que é fácil a gente estar indo lá para a África?
Você acha que é fácil? Você acha que é mil maravilhas? Tem gente que acha assim, vai viajar de novo, e não sabe o que é perder noite de sono em avião. Não sei se você sabe bem o que é perder várias noites de sono no mesmo mês. Eu sei. E me custa e muito. Certo? O que é você ir para o desconhecido, você ir por meio dos perigos, você ir no meio de tantas coisas, mas sabe, um dia o amor de Jesus me tocou por um povo que sofrido. Um dia Jesus me tocou e falou, Elias, vai servir meu povo em África. Um dia Jesus me tocou, no ano de 2002. Deus me tocou, pastor Marcelo, com um chamado para a África. Então, o que eu estou fazendo é ser uma resposta para Deus, para isso. O que eu estou fazendo é entender que o amor me faz sofrer, mas eu vou continuar. Porque eu quero que o amor do Senhor esteja na minha vida, porque Jesus sofreu e Ele foi até o fim, Ele se esvaziou até a morte de cruz. O que eu quero dizer em relação a isso? Eu quero te animar a você continuar. Eu quero animar você a que você não desista dos seus discípulos, das pessoas que Deus está entregando para você. Pessoas, não desista da sua família, não desista dos seus amigos, não desista do chamado que Deus deu para você. Porque você ama, você tudo sofre, você tudo crê. Continue crendo na conversão de muita gente. Continue crendo na conversão do seu filho. Você que ainda não tem a sua esposa, o seu esposo ainda convertido, creia. Então continue amando, mas creia na salvação dele, dela. Tudo espera, continue esperando e suportando. E você vai ver o movimento de Deus. Então, gente, vamos continuar a nossa missão. Eu quero animar você. Eu quero dizer a você não me vê junto com vocês por muitas vezes. Não é porque eu não gostaria de estar aqui. Não é porque eu não gostaria de estar junto com a minha família, na minha casa, na minha cama. Não é porque eu não gostaria de estar aqui nesse movimento lindo que Deus está fazendo aqui em Jersey, não é por isso. Mas é que Deus me chamou para outros lugares, para outras coisas, e eu preciso continuar obedecendo. Nessa quarta-feira já estou indo de viagem novamente. Estou indo para o Brasil. Só para você entender, eu chego lá na quinta-feira, e na outra segunda já estou indo do Brasil para Moçambique, lá para a África, cruzando novamente o oceano. Moçambique está vivendo hoje um tempo muito complicado por causa das eleições, está havendo muitas mortes, está havendo greve geral, está havendo muita confusão. Não sei quantos têm visto aqui algumas notícias. Inclusive eu peço, orem por Moçambique. Nós estamos indo para lá, porque o amor tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. E eu quero ler mais um verso dentro desse tema, Marcos capítulo próximo texto, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos ler juntos? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E eu quero concluir essa palavra. Nós já falamos 3 coisas sobre esse tema, que é olhe para a cruz e cumpra o seu chamado. Primeiro, nós pensamos que eu preciso ter o senso de agradar a Deus, independente dos custos, para que eu possa cumprir o meu chamado. Em segundo, que eu preciso obedecer até a última consequência. Em terceiro, ame incondicionalmente. Eu preciso amar incondicionalmente. Em quarto e último lugar, nós vamos ver algo que eu preciso entender. Espere grandes milagres de Deus. A Bíblia fala que Deus é galardoador dos que o buscam. Então, não tem como você agradar a Deus e você ir até as últimas consequências para cumprir o seu chamado, você andar em obediência radical. Não tem como você amar incondicionalmente e você não ver milagres. Impossível, impossível. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Coloque a frase, por favor, que nós lemos no início, do John Piper. Olha para isso. A fé começa com o olhar para trás na cruz, mas ele vive com o olhar para frente nas promessas. Então eu quero te lembrar disso, que a gente olha para trás, para a cruz, a entrega que Jesus fez, mas eu preciso entender que eu preciso olhar para frente nas promessas. O Senhor nos chamou para viver coisas maiores.
O Senhor chamou, e o que a palavra fala, Jesus falando, se você crê em mim, conforme diz as Escrituras, obras iguais às que eu faço, você fará, e ainda maiores. Eu cheguei agora lá no Malau, foi lindo. Eu cheguei lá no Malau e o primeiro pastor, eu já cheguei, o seminário já estava em andamento, já havia conversado. Na segunda, eu cheguei na terça-feira, que eu estava em atividades lá em Portugal. Então eu fui só me juntar à equipe que já estava lá já há uma semana. Mas a nível de seminário começou na segunda aí. Eu cheguei lá no seminário mesmo, só fui chegar na quarta, aliás, né? Me encontrei com a equipe na terça, mas eu só na quarta-feira. Fiquei quarta, quinta e sexta lá. Aí então eu cheguei na quarta-feira. E o primeiro pastor que veio era um pastor que sabia falar português também. Porque, por causa da geografia lá, tem pastores de divisa, né, de país, então, que falam também, além do dialeto, eles falam o português também. Então, alguns pastores, ele veio me falar, ele veio me mostrar o braço, ele veio falar, missionário, muito obrigado, porque, e eu lembro bem, ele estava com o braço muito mal, e lá tem muitas doenças, a gente vê gente assim que está perdendo o pé, é terrível, não tem tratamento médico, não tem acesso a médico. E aí, o que nós fizemos foi orar por eles e por ele, nós oramos por ele e pedimos, meu Senhor, por favor, faça um milagre na vida dele. Deus fez um milagre, e a primeira coisa, foi o primeiro contato, ele veio mostrar o braço e ele falou, muito obrigado porque vocês oraram e Deus me curou. E ele estava lá, louvado seja Deus. Deixa eu falar, nosso Deus é um Deus de milagres, Ele continua operando. Você que está precisando de um milagre, eu quero animar você nessa manhã a crer em coisas grandes. Eu quero animar você a crer em milagres. Eu quero animar você a entender que quando você faz o que você precisa fazer, você verá Deus agindo em seu favor, Deus fazendo em você e fazendo através de você, Deus fazendo por você, mas através de você também. Eu quero animar você para que você espere grandes milagres de Deus. Ei, Missão Cristã Portuguesa em Jersey, espere grandes milagres de Deus, por favor. Espere realmente o movimento de Deus na sua casa, na sua família. Espere o movimento de Deus aqui, mas espere o movimento de Deus aonde Deus vai te mandar, e você vai obedecer, e você vai cumprir o propósito. Hebreus capítulo 11, verso de 1 a 3, eu quero lembrar a você o que a Escritura fala, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Tenha fé de que Deus fará milagres. Ele é a convicção de fatos que não se veem. Então tenha fé que Deus basta realmente uma palavra. A palavra fala que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E o verso 3 fala que pela fé entendemos que o universo formado pela palavra de Deus. Entenda isso. Eu trouxe esse texto simplesmente para animar você ao entendimento que Deus basta uma palavra. Deus basta uma palavra e Ele cria. Ele criou o universo através de palavras. Ele foi dizendo, haja, haja e ouve. Haja, ouve, haja, ouve, haja, ouve. Se Ele falar agora, haja na sua vida, esse milagre vai acontecer também. Pela fé entendemos então que o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível existe a partir daquilo que você não está vendo, mas é a fé que gera isso, é a fé que faz isso. Eu quero animar você a esperar grandes coisas de Deus, a não viver por coisas pequenas, a não viver na mediocridade, na enfermidade, sofrendo. Não viva no sofrimento. Nós sofreremos, mas não é para o sofrimento que Deus me chamou. Ele me chamou para a vida abundante. Vida abundante não tem a ver com sofrimento contínuo, tem a ver com sofrer, passar o sofrimento e ir para frente, gozando Deus, um Deus que faz milagres. E aonde Ele fala na sua palavra assim, Ele fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e eu vivo por isso, eu vivo nessa perspectiva. Eu vivo numa perspectiva de que Deus me chamou para alegria e não para o choro. O choro terá, mas ele vai passar. A tristeza terá, mas vai passar também. A luta, ela virá, e ela vai passar, e vai vir outra, mas vai passar também, porque é pela luta que nós alcançamos vitórias, é lutando e persistindo que nós alcançaremos vitórias. Então continue agradando a Deus,
Continue indo até as últimas consequências, querendo cumprir o seu chamado. Continue obedecendo radicalmente. Continue amando incondicionalmente. E aí você verá grandes milagres de Deus. É essa a palavra de Deus para nós nessa manhã. Você verá grandes milagres de Deus. E eu quero ainda ler mais esse texto de Efésios, capítulo 3 e verso 20. E eu vou finalizar com esse texto, Efésios 3, 20. E a gente vai ver, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ei, olhe para o texto sagrado. Aquele que é poderoso para fazer como? Infinitamente mais. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E deixa eu falar algo para você. Talvez hoje mesmo você possa estar vivendo um tempo difícil na sua vida. Deixa eu dizer para você, vai passar. Vai passar. Se posicione corretamente. Talvez hoje você está sofrendo. Vai passar. Se posicione corretamente. Mas a posição correta não é querer viver no conforto, é querer viver para coisas maiores. Hã? Amém? A posição correta não é você querer simplesmente a bonança. Não, Deus vai fazer com que passe para que você continue sendo um atalaia, um luzeiro, uma testemunha. Deus nos chamou para coisas maiores. Deus me chamou para ser resposta para o mundo em trevas. Eu não quero ter recursos para simplesmente eu ter mais coisas para mim, não. Eu quero ter recursos para continuar a obra que Deus me chamou para fazer. E eu sei que eu terei. Eu tenho consciência que eu terei muito mais do que eu já tenho. Eu tenho consciência que eu vou fazer muito mais do que eu já faço. Mas muito, muito. Como, pastor? Não sei. Eu sei que Deus fará. Eu não sei a maneira de Deus, eu sei que Deus fará. Eu quero que isso gere fé no seu coração nessa manhã. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você pode ficar em pé, você que puder, você que não pode ficar sentado, fica tranquilo. Mas se você que está em pé, eu quero que você se manifeste aqui na presença de Deus. Ei, há um sobrenatural de Deus sobre esta casa. Há uma busca que estamos tendo de Deus. Deus se move respondendo. Deus se move trazendo respostas para nós.